A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amados ouvintes. Estou aqui para nós fazer a nossa continuação da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos, meus queridos, a gente terminou no nosso vídeo anterior, a gente foi até Êxodo 26. Agora nós vamos continuar no capítulo 26, versículo 1, tá bom, meus queridos? Glórias a Deus. Você que ainda não deu seu like, não se inscreveu, se inscreve. Você também que ainda não compartilhou, compartilha com as outras pessoas que você também queira que elas leiam a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecer a palavra de Deus, meus queridos, menos iremos se deixar enganar, porque a palavra de Deus, ela liberta. Então é muito importante nós ler a palavra de Deus. Pode ver, meus queridos, como é muito mais fácil a gente orar do que ler a Bíblia. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que você lendo a palavra de Deus, ele vai ser derrotado. Ele não tem poder contra a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Vamos orar a nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus, tá bom? Vamos começar aqui. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. E o comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta da cortina, da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte da que sobejar
das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, ponderá de sobra as costas do tabernáculo. O covado de um lado e o covado de outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pele de texugo em cima. As tábuas, versículo 15 do capítulo 26. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 covados e a largura de cada tábua será de 1,5 covado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 5 tábuas de outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para a tábua do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 31 do capítulo 26. O véu do santuário. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará.
e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertura de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. O altar de holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 covados será o seu comprimento, e 5 covados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. E farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres farão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios, tu os farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábua o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Capítulo 27, versículo 9. O pátio externo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá as cortinas de linho fino torcido, e o comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata.
Assim também para o lado do norte, as cortinas no comprimento serão de 100 covados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 covados. De maneira que haja 15 covados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 covados de cortinas do outro lado, e as suas colunas 3 e as suas bases 3, e à porta do pátio haverá uma cortina de 20 covados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 covados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Capítulo 27, versículo 20. O azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã. Perante o Senhor isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Capítulo 28 de Êxodo. Deus escolhe Arão e seus filhos. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, entre os filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e o ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, e quem eu tenho enchido de espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Capítulo 28, versículo 4 diz assim: Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto.
Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul, e púrpura, e carmesim, e o linho fino, e farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola, que estará sobre ele, fará da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E tomará as 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como relevo dos selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro os farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra da estola o farás. De ouro azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido os farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em ouro serão os seus engastes.
versículo 21 do capítulo 28. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidos como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro e nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver pronto a esmola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada de estola. E nunca se separará o peitoral da estola. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre os seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim, versículo 30 do capítulo 28. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que sejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto da estola todo de azul, e uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e a outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando misturar, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Meu Deus, que palavra linda! Deus é maravilhoso. Irmãos, nós vamos parar por aqui no capítulo 28, versículo 35. Tá bom, meus amados? Vamos até aqui hoje. Amanhã nós teremos com continuação da leitura da palavra de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
E Deus abençoe a todos.